1998. I'll never forget it. Peraí, jogo errado. Ou não. Porque essa história começa em setembro de 1998, em Raccoon City. 2 meses depois dos eventos do primeiro jogo, a cidade inteira entra em colapso. Com o vazamento do T-Vírus, em pouco tempo a maioria da população é afetada, e as vítimas começam a se transformar em algo assustador. Com as ruas da cidade tomadas por zumbis e outros monstros bizarros, o desespero se espalha e Raccoon City sucumbe ao completo caos. A polícia não dá conta e ninguém vem ajudar. É em meio a esse caos que Leon Scott Kennedy, um policial novato da RPD no seu primeiro dia de trabalho, e Claire Redfield, uma universitária em busca do seu irmão desaparecido, chegam na cidade. Juntos, eles precisam sobreviver e também descobrir o que realmente aconteceu em Raccoon City. Oi, eu sou a Isa, aqui do Aterrorizando, e hoje eu vim falar sobre Resident Evil 2. Meu primeiro contato com esse jogaço foi em 2025, pelo porte oficial da GOG, e eu posso dizer que a experiência foi absurda. Vamos começar falando sobre as versões que foram lançadas e também algumas curiosidades. A primeira versão foi a original, lançada em 21 de janeiro de 1998 para o PlayStation 1. Ainda nesse mesmo ano, o jogo recebeu uma atualização com suporte ao DualShock, que era o novo controle de PS1 com analógicos e vibração. Essa versão adicionou modos extras, como a Range Mode, que é mais fácil e libera armas infinitas, e o Extreme Battle, que mais tarde ficaria conhecido por todos como modo Mercenários. Em 1999 saíram mais duas versões importantes. A primeira foi a versão Platinum para PC, compatível com Windows 98 e baseada na versão de DualShock, trazendo gráficos melhorados e uma galeria com imagens e vídeos. A outra foi a versão de Nintendo 64, considerada até hoje um dos portes mais impressionantes da história. A Capcom, junto da Angel Studios, hoje conhecida como Rockstar San Diego, e também da Factor 5, conseguiu compactar um jogo de cerca de 1 GB em um cartucho de apenas 64 MB. Eles chegaram a criar um codec próprio para rodar as cutscenes, já que o Nintendo 64 não usava mídia em CD como o PlayStation. Essa versão ainda trouxe várias novidades, como randomização de itens, opções de violência e até a cor do sangue, roupas extras e os EX Files, documentos adicionais que expandem a história dos personagens e fazem conexões com outros jogos da série, como Resident Evil 1, 3, Code Verônica e até o Resident Evil 0. Depois disso, o jogo ainda recebeu novas versões ao longo dos anos. Em 2000, saiu para o Sega Dreamcast com a adição do modo Nightmare, que é exclusivo dessa versão, e em 2006 ganhou uma versão em HD para PC. 21 anos depois, em 25 de janeiro de 2019, finalmente veio o tão esperado remake. Se manteve fiel ao original e também o impacto que ele causou. Para muita gente, esse foi o primeiro contato com a franquia e para muitos ainda é o melhor jogo. E dá para entender fácil o motivo. Desde o clima apocalíptico até a trilha sonora, a sensação é de estar realmente explorando uma cidade destruída e tentando sobreviver o tempo todo. Se a gente parar pra pensar, Resident Evil 2 pega tudo que um bom filme de zumbi faz bem: tensão, horror, urgência e ação, e transforma isso em uma experiência intensa que dura de 3 a 9 horas sem perder o ritmo. Os cenários A e B se conectam entre si e passam a sensação real de que as suas escolhas importam naquele mundo. A Raccoon City apresentada aqui alguns dias após o início do surto é simplesmente perfeita. É uma cidade familiar, reconhecível, e ao mesmo tempo é extremamente perigosa. Esse contraste é o que faz tudo funcionar tão bem. Os cenários pré-renderizados e as câmeras fixas criam um clima cinematográfico e deixam tudo mais tenso. Cada lugar é marcante, quase como um personagem da história. E eu falo isso pensando na delegacia. É um jogo que marcou porque dá pra sentir o medo que ele queria transmitir, e quem jogou lembra até hoje. A primeira grande escolha que você tem que fazer aqui é com quem jogar. Eu decidi começar com a Claire do lado A e depois seguir com o Leon do lado B.
Logo no início já deu pra perceber uma melhora na dublagem em comparação com o primeiro jogo. As falas estavam menos engessadas e um pouquinho mais naturais. I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Eu não pude deixar de reparar que aquele primeiro zumbi que aparece é idêntico ao Leon. Será que é um modelo reaproveitado? Eu tive muita dificuldade com os controles, e essa versão que eu joguei também não tinha mira automática, o que me atrapalhou em algumas partes, mas vida que segue, né? Também foi impossível não me arrepiar quando eu cheguei na delegacia e escutei aquela musiquinha pela primeira vez. Ao mesmo tempo eu senti uma sensação de vazio, sabe? Como se eu soubesse que eu não ia encontrar ninguém ali, pelo menos ninguém vivo. Eu explorei tudo com muito medo, sem saber o que me esperava em cada sala ou em que momento o Mr. X ia aparecer. E depois de um tempo eu descobri que, no clássico, ele só aparece do lado B, o que foi um grande alívio pra mim. Cheguei até a parte do Irons, que teve um fim simplesmente tosco da pior forma possível, sendo partido ao meio por um embrião do G-Vírus. Deus mío! Eu até tentei ajudar ele, mas infelizmente não deu, né? As partes com a Sherry foram desesperadoras. Eu não tinha arma nenhuma e ainda consegui me perder bonito naquele armazém. Gente, onde é que eu tô? Depois disso, eu cheguei ao laboratório, enfrentei alguns hunters e algumas plantas, e finalmente chegou a hora dele, William Birkin, na sua mutação quase final. Depois de muitas balas ácidas e incríveis 4 mortes, sim, eu só morri 4 vezes, olha só, eu consegui derrotar ele, encerrando assim a primeira parte da jornada com a Claire. E como eu posso falar isso? Depois que eu terminei a parte da Claire, eu esqueci de salvar o jogo, e eu tive que passar por isso de novo pra liberar a parte do Leon, mas eu não vou contar essas mortes porque eu já tinha zerado o jogo, né? Logo no início da campanha do Leon, eu simplesmente tomei todos os danos possíveis e quase fui de base antes mesmo de chegar na delegacia. Eu acabei recomeçando o jogo porque eu tava achando muito difícil desviar dos zumbis. Depois disso, a exploração fluiu bem, até a icônica chegada do Mr. X. E olha, por mais que as aparições dele aqui sejam scriptadas, dá um nervoso absurdo pensar em bater de frente com aquele trambolho. Follow, thank you. A portinha quebrou! E pra piorar, começaram a surgir leakers pra todo lado, pro meu total desespero. Entre um susto e outro, eu resolvi alguns puzzles e encontrei uma moça de vermelho falando de forma doce. O ponto fraco mais óbvio e mais perigoso do Leon. Depois de topar com William Birkin e sentar bala de Magnum nele, meu tiro não pegou nele. Eu desci pros esgotos, onde eu encontrei a Annette, a esposa. E vamos combinar, ela teve o que mereceu. Posto que ela tava esperando um troféu, né? Sei lá, esposa, mãe do ano. Acabou que recebeu foi um tapão da Ada. Too bad. Depois disso eu segui explorando mais, até que eu finalmente cheguei no laboratório, que é a minha parte favorita do jogo. Aqui o Leon passou boa parte do tempo com dor de barriga, porque eu tomei veneno das plantas e eu simplesmente não tinha erva azul. Eu tive que voltar lá no início do mapa pra pegar, e aproveitei do caminho e taquei fogo em todas elas. Não por vingança, claro, mas só pra não acontecer de novo, né? Eu tava me garantindo. Depois de mais alguns encontros com o Mr. M, Mr. X, veio o momento mais chocante de todos. Desculpa. Brincadeiras à parte, eu fiquei realmente emocionada com essa cena. Os diálogos, a música, a Ada se sacrificando pra salvar o Leon. Ada, a última romântica. Quase no final, depois de levar a Sherry pro bonde, eu fiquei bem perdida tentando acionar o sistema. Levei uma coça do nosso amigo, que agora chegou na mutação final dele, farmou muita aura e ativou o modo velocidade máxima. Ai, calma aí. Foi bem difícil desviar aqui, até eu perceber que ficar perto dele, meio que fazendo uma cirandinha, funcionava melhor. Eu fiz isso até que veio a cena épica da Ada jogando uma bazuca pro Leon. As lembranças bateram forte aqui, eu não vou mentir. Seguida de outra cena ainda mais absurda, com o Leon mandando aquele Game over. antes de finalizar o bichão, com direito a todos os ângulos possíveis.
Achei que tinha acabado até que apareceu a última mutação do Birkin, que foi até bem fácil. E então a explosão confirmou o final da segunda campanha. Depois de quase 9 horas, 2 campanhas, muitos sustos, mortes e decisões bem questionáveis, dá pra dizer com tranquilidade: Resident Evil 2 é a prova de que não precisa de gráficos ultra realistas ou sustos baratos pra marcar alguém. Precisa de clima, precisa de tensão e principalmente precisa de identidade. Mesmo com câmera fixa, controles duros e sem mira automática, ele entrega uma experiência que muitos jogos modernos não conseguem, viu? Jogar isso hoje não é só nostalgia. Se você nunca jogou o clássico, fica o aviso, ele ainda dá medo, tá? E ainda vale cada minuto. E depois dessa experiência, dá pra entender perfeitamente por que pra muita gente esse ainda é o melhor da franquia. Mas a história de Raccoon City não acaba aqui. Porque enquanto Leon e Claire tentavam sobreviver, outra pessoa estava vivendo o pior dia da vida dela naquela cidade. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre Resident Evil 3, responsável por apresentar um dos perseguidores mais memoráveis da franquia. Espero que tenham gostado do vídeo, aguardo vocês no próximo. Até lá, tchau, tchau! Hey, it's up to us to take out Umbrella.